Bem, continuando o trabalho aqui com minhas colegas, o nosso assunto é sobre transgenia. Falando de transgenia, é um termo utilizado para designar organismos que foram submetidos à técnica de engenharia genética para inserção de uma parte do genoma de outra espécie em seu genoma, e que são conhecidos por organismos geneticamente modificados. E organismos geneticamente modificados são, de acordo com o Ministério da Agricultura, todo e qualquer organismo com material genético alterado através de técnicas de engenharia genética em laboratórios para introduzir ou suprimir determinados genes para determinadas características. O organismo geneticamente modificado foi submetido a técnicas de laboratórios que de alguma forma modificaram o seu genoma, enquanto que o organismo transgênico foi submetido a técnicas específicas de inserção de um trecho do DNA de outra espécie. É interessante fazer essa diferença dentro dos organismos geneticamente modificados, como no caso dos organismos transgênicos, né? Assim, um transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Devido à relação existente entre esses três termos, frequentemente eles são utilizados como sinônimos, mas não são sinônimos. O que levou ao desenvolvimento da transgenia vem se desenvolvendo desde o início dos anos 70, né? Enquanto os cientistas desenvolveram a técnica do DNA recombinante. DNA recombinante são moléculas que possuem fragmentos de DNA derivados de duas ou mais fontes, né? Geralmente de espécies diferentes. É uma sequência de DNA artificial que resulta da combinação de diferentes sequências de DNA. Essa técnica surgiu a partir da engenharia genética, né? A partir daí passou-se a se falar de manipulação genética ou modificação genética, né? São termos utilizados para designar os processos de manipulação de genes no organismo, geralmente fora do processo normal reprodutório já conhecido. Então, a manipulação genética combina características de um ou mais organismos de uma forma que provavelmente não aconteceria na natureza. Assim podem ser combinados DNA de organismos que não se cruzariam por métodos naturais. E como é feito, portanto, um organismo transgênico, ou uma planta transgênica, né? Ou a transgenia, tá? Só para ser mais assim, claro, falando desse processo de transgenia, né? Pega-se uma célula de um micro-organismo, por exemplo, uma bactéria, ou fungo, ou mesmo um vírus. No caso da bactéria, para fortalecer certas plantas contra pestes, né? Então, nessa planta são implantados fragmentos de DNA de uma bactéria, tá? E esses fragmentos de DNA codificam a produção de herbicidas, ou seja, nós estamos produzindo um organismo geneticamente modificado, uma planta, né? Que tem no seu DNA bactérias, para que essas plantas possam ser mais resistentes a essas pragas. Tá? Esse é todo o processo que nós entendemos por transgenia, né?